Olá! O Shabat aparece e vamos recebê-lo. Shalom! Seja bem-vindo à casa dos meninos, sim. Vamos aos principais destaques da Parashá que será estudada nesse Shabat. A Parashá Miketz inicia-se com o famoso sonho do faraó sobre 7 vacas esqueléticas devorando 7 vacas gordas, seguido por 7 espigas magras de cereal devorando 7 espigas saudáveis. Quando seus conselheiros e necromantes foram incapazes de resolver adequadamente a intrigante charada, o faraó chamou Yosef, que havia estado na prisão por 12 anos, para interpretar os seus sonhos. Acreditando seu poder de interpretação unicamente a Deus, Yosef diz ao faraó que após viverem 7 anos de extraordinária abundância nas colheitas, o Egito seria assolado por 7 anos de uma escassez devastadora. Yosef aconselha o faraó a procurar um homem sábio para presidir a coleta e o armazenamento de grandes quantidades de alimentos durante os anos de fartura. Impressionado pela brilhante interpretação, o faraó designa o próprio Yosef para ser o vice-rei do Egito, fazendo dele o segundo homem na hierarquia do país. A mulher de Yosef, Asnat, dá à luz a 2 filhos, Menashe e Efraim. E os anos de fartura e escassez acontecem como Yosef havia predito. Com a fome abatendo também a terra de Canaã, os irmãos de Yosef vão ao Egito para comprar alimentos. Como não reconhecem seu renomado irmão, Yosef põe em ação um plano para determinar se eles se arrependeram totalmente pelo pecado de tê-lo vendido quase 20 anos atrás. Yosef age com indiferença e os acusa de serem espiões, mantendo Shimon como refém, enquanto o restante dos irmãos retorna com os alimentos para a terra de Canaã. Yosef, ainda não sendo reconhecido, conta-lhes que Shimon será libertado apenas quando retornarem ao Egito com o seu irmão mais novo. Relutante a princípio, mas confrontado pela escassez crescente, Yaakov finalmente concorda em permitir aos filhos que levem Benjamim com eles. Ao chegarem ao Egito, Yosef testa ainda mais os irmãos, tratando bem a todos, mas mostrando um grande favoritismo por Benjamim. Quando os irmãos finalmente voltam para casa com os baús repletos de cereais, Yosef esconde sua taça na sacola de Benjamim e este é acusado de ter roubado o precioso objeto. A porção termina com a ameaça pendente de que Benjamim será feito escravo do governante egípcio. Exatamente. Zait, que parashá, Que Zait. parashá impressionante, né? É mais uma delas, né? Quanto tempo levou, Zait, do momento em que Yosef foi vendido como escravo até esse momento aqui? 21 anos, 20 anos? Na realidade, foram 22 anos, né? Foram 22 anos. E o que ocorre é que o que me impressiona muito é o fato de Yosef ele ter a capacidade administrativa, a capacidade de conhecimento que ele tinha. Na realidade, eu acredito que quando Yosef ia ver os irmãos, como é que eles estavam cuidando dos rebanhos, né, das riquezas do pai, Yosef já era o responsável, nessa época, criança ainda, pela contabilidade, pela administração, pela coordenação, enfim, por todas essas ações administrativas. E Yosef, ele era treinado pelo pai a fazer isso. Né? E Yosef, esse tipo de cuidado especial, tanto que ele usava uma roupa de mangas longas. Manga longa quer dizer que ele não lidava, porque manga longa você não consegue lidar com bicho, porque machuca, porque, enfim, estraga a roupa. Então é manga curta, mas ele usava manga longa porque ele usava a escrita. Né? E essa capacidade administrativa que foi desenvolvida por Yosef, né, levou os irmãos a terem essa raiva, né? Essa raiva dele. E levaram eles a vender. Ele já tinha uma função de gerência, então, né? De gerência. Ele já era gerente muito novo. Tanto que quando foi vendido ao Egito, ele tomou a posição de gerente da casa do patrão dele. E tomou essa gerência e fez muito bem, por sinal. Muito bem, obrigado. E essa capacidade levou a uma referência, né? Eu tô imaginando aqui, Zé, porque imagine, né? Os irmãos voltavam com a contabilidade dos negócios
das ovelhas, dos negócios da família que estava nas mãos do irmão dele. E tinha furo ali nas... Exatamente, e ele acusava. E ele era dito pelos irmãos como espião. Como espião, né? Lá vem o sonhador. Lá vem o sonhador, exatamente. Isso aí, o que nos leva a entender o seguinte, que na realidade, quando os irmãos acusaram de ser espião do pai, né, eles acusaram e prenderam no poço e venderam. Quando chegou essa época dessa nossa paraxá, agora, o que ocorreu foi o contrário. Joseph, ele estava muito bem na administração do Egito quando chegaram os irmãos para comprar comida. E ele retribuiu na mesma moeda aquilo que aconteceu. Olha que interessante. Ele retribuiu, chamando eles de espiões. Vocês vieram aqui espionar. A fraqueza da terra. A fraqueza da terra, exatamente. Vocês vieram me espionar e então... Zait, agora veja que interessante. O senhor vai continuar o raciocínio aí. Ele, 22 anos depois... né, ele já está irreconhecível. Exatamente. Né, está na posição mais importante depois do faraó. Isso aí foram alguns anos depois do início da fome, né? Ou seja, 7 anos e mais uns 2, uns 9 anos depois. Sim, mas já foi suficiente para ele não ser reconhecido. Isso, exatamente. Que é onde eu quero chegar. Exato. Então, agora ele tem as condições e o poder de elaborar a forma como vai testar o coração de cada um de seus irmãos. Exatamente. Né? E é interessante quando você diz que ele escolheu uma acusação que é pela qual ele foi vendido pelos ismaelitas. Uma acusação falsa. Espião. Uma acusação falsa como a primeira. Sim, é que os irmãos sentiam, né, aquela perseguição de apresentar os relatórios, os fechamentos e tinha aquele receio e outra, os seus sonhos, isso aí, a função privilegiada que ele acabava ocupando, que provocava ciúme e a reação das pessoas, né, dessa posição. E esse sonho premonitório, vamos lembrar bem que esse sonho aconteceu há mais de 22 anos antes. Mais de 22 anos antes, ele teve esse aviso do Eterno. Esse sonho foi um aviso do Eterno. Aviso eterno que aconteceria. Revelou para os irmãos e os irmãos certamente não gostaram, mas esse aviso aos irmãos também fazia parte do projeto do Eterno. Tanto o sonho dos feixes quanto o sonho das estrelas, lua e sol. Que era esse momento. Exatamente. As estrelas, a lua e o sol se prostrariam a ele. Essas estrelas, lua e sol, não era só pai, mãe e os irmãos, não. Era o próprio Egito, o rei Sol, né, que o Egito, né, os deuses lá, né, da idolatria deles são o Sol. Que magnífico, né? Hoje eu estou aqui aprendendo com o Zait, né, pessoal? Porque veja que Jacob, ele fala assim, então quer dizer que eu e tua mãe e os teus irmãos vamos nos prostrar perante ti? E na verdade nós não, eu pelo menos, não fazia menção do faraó que tem essa representatividade, isso, né? Exatamente. E de que depois disso as estrelas que representam, né, Jacob, por exemplo, é uma estrela, isso. Ele estaria ali se prostrando perante José. E agora, esse rancor sai, a compreensão na verdade vem, né, Zé? Porque existe certas, quando nós falamos que tudo é para o bem, existem certos infortúnios que nos ocorrem. Exatamente. Nós perguntamos por que nós merecemos isso, né? Será que Deus esqueceu de mim, né? O que está acontecendo? Agora, existem situações que ocorrem conosco que a compreensão ela chega, a resposta daquelas perguntas, ela chega 20 anos depois. Depois, né? até mais, né? Até mais. Você vê uma coisa interessante, Yosef, ele não sabia, ele não era adivinho, né? Os sonhos, as premonições que ele tinha eram avisos do Eterno, eram avisos do Eterno. Mas ele não sabia qual era o destino. No entretanto, a cada missão que lhe era dada, ele fazia aquela missão com a maior perfeição, com a maior atenção, com o maior cuidado. Então, Yosef, ele recebeu a missão da casa do dono que comprou, né? E ele administrou aquela casa primorosamente. Tanto que o dono da casa só deixou em suas mãos o próprio alimento, mais nada.
porque Yosef cuidava de tudo. Logo depois foi preso. Da mesma forma, preso na pior situação possível, hierarquicamente, em uma sociedade, ou seja, um escravo prisioneiro. Claro. Ele ainda assim lutou de todas as formas, administrou da forma mais séria possível e administrou aquela prisão ao ponto do chefe dos verdugos se descansar, porque tudo estava sendo cuidado por Yosef. Claro. A capacidade administrativa. A essa chegada era necessário que Yosef fosse antes, né? Isso. Para ter essa introdução, esse papel que ele desenvolveu e desempenhou. Houve esse contexto, né, Zaid, de sofrimento, de testes, né, e que ele também superou. E o que vai se destacar desde a última porção da Parashá, e nessa também, vai ser o papel que vai desta formação, que é tanto a família de Yosef, né, que vai desenvolver um papel durante toda a história de Israel. Isso. Eles terão as suas participações, aquisições, e também se destaca, desde a última porção, a liderança de Yehudá. Yehudá e José serão os protagonistas que terão frente à formação do Estado de Israel, das conquistas, tanto conquistas e aquisições no âmbito espiritual, do Olam Rabá, como no âmbito materialista, corporativista, que é o Olam Kazé, na figura de Yosef, né? Então, vamos observar isso. Agora, isso vai ser narrado, eu acho excelente a narrativa. Essa narrativa é fantástica, né? E como também a inteligência, né, o conhecimento de Yosef, agora aplicar esses testes para conseguir, por meio dos testes, são testes sociais, né, Zaid? Exatamente. São testes sociais que você consegue fazer a leitura do coração da pessoa. Exatamente. Como é que alguém pode perdoar e se abrir outra pessoa se não sabe que aquela pessoa realmente se arrependeu do mal que fez, né? Então Yosef, como bom judeu, ele precisava ter a certificação de que seus irmãos estavam arrependidos de fundo do coração do crime, do mal que cometeram contra ele próprio. Do mal que virou bem. Do mal que virou bem. Tudo vem pro bem. Isso estava escrito, né? Estava definido de que Yosef teria que ir para lá. Exatamente. Né? Mesmo porque o próprio Yosef falou, eu fui encarregado pelo Eterno para vir aqui para preparar para vocês. Preparar isso aqui para vocês. Ele próprio falou isso. Pessoal, não tem história de Natal que supere a Parashá que será analisada nessa semana, tá? Então isso e muitas outras coisas serão comentadas aí pelo mais competente Minyan, que fala de Anusim para Anusim. Compartilhe este vídeo com os seus amigos no Facebook. Inscreva-se no nosso canal e ative as notificações. Seja um mantenedor da casa de Benê Anusim. Shalom.